E aí, pronta para a revolução? Esse é o programa Feminarte, Mulheres que Brilham. Meu nome é Camila Fischer e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial que veio direto de São Paulo para dar um bate-papo aqui com a gente, uma entrevista super bacana. E essa pessoa faz um trabalho lindo com mulheres, com empreendedoras, trata sobre a nossa mente, a nossa saúde emocional, que é a psicóloga e coach Suelen Camargo. Olá. Seja bem-vinda, Su. Boa tarde. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês. Espero contribuir bastante. Prazer é todo nosso te recebendo aqui, Su. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Também já quero deixar um abraço aí pro pessoal de Jundiaí, né? Jundiaí City. Su, pra gente começar nosso bate-papo, hoje você trabalha com psicologia, né, com terapia TCC, com coach, e eu queria entender um pouquinho, né, do teu trabalho. Eu já conheço, mas na verdade o público aí de casa quer conhecer também. Queria entender o que te levou a cursar psicologia e fazer também o coach. Quais são as tuas motivações nesse caminho? O que te inspirou? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Certo. Bom, existe uma frase muito clichê dentro da psicologia que é a psicologia quem me escolheu e não eu a psicologia. Eu acho que ela se adequa muito a mim. Por quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, numa empresa de terceirização de serviços e era um setor multidisciplinar, onde tinha comunicação social, assistência social, psicologia, todos juntos num único setor. Uhum. E eu acompanhava um pouquinho da rotina ali como jovem aprendiz, aquela coisa bem basiquinha. Nada em especial dentro da rotina de trabalho delas me chamou a atenção no fazer. Mas andando pela sede da empresa, eu vi desenhos anexados a um mural dos filhos dos colaboradores dessa empresa. E aquilo me chamou a atenção, porque refletia muito a vulnerabilidade daquelas famílias. E eu fiquei daquela compilada, sabe, a entender o que tinha por detrás daqueles desenhos. Naquela época não entendia que o psicólogo podia atuar entendendo o que aquele desenho refletia. Mas aquilo ficou marcado para mim. E eu lancei ao vento, falei que quando pudesse ter a oportunidade de fazer uma faculdade que seria psicologia. E, enfim, surgiu a oportunidade, eu não tive outra opção de escolha a não ser a psicologia. E aí você foi fazer a psicologia, aí dentro da psicologia você já sabe mais ou menos o que você quer fazer, se é a TCC, ou isso foi algo que você foi descobrindo no caminho, assim? Sim. Não, a psicologia, se você deixar por si só, você fica confusa do início ao fim. São várias opções. São várias áreas, são várias abordagens. Tem a psicologia social, psicologia clínica, psicologia organizacional, que é o RH, onde o profissional de RH atua. Tem psicologia do esporte, enfim, inúmeras abordagens. Dentro da clínica, então, abre-se um leque ainda maior. E, ocasionalmente, eu fui parar no RH. Trabalhei como profissional de recursos humanos, a gente chama de psicologia organizacional. Minha carreira ela foi toda destrinchada ali dentro do RH. E eu me via muito, me sentia muito realizada ali. Eu falava que era ali que eu queria ficar para sempre. Só que, naturalmente, também a psicologia foi me levando para outros lugares. E eu atuei por aproximadamente 8 anos dentro do RH. Fiz carreira, entrei desde estagiária, aí saí com alcançando ali a média liderança. Por volta do ano de 2020, foi quando eu saí por um impacto emocional que eu sofri. Eu perdi o meu pai e já não estava tão satisfeita dentro do RH e aproveitei o momento. Mas na ocasião, na oportunidade, eu já tinha feito uma especialização na área clínica, que era a terapia cognitivo-comportamental. Imaginando, talvez, nada muito programado de, no futuro, atuar com a clínica, que foi o que aconteceu.
Só para o público também entender essa parte técnica, e eu também tenho curiosidade, qual a diferença de uma psicóloga hoje trabalhar dentro do RH e no TCC, na terapia clínica? Quais são as áreas, assim, o que o profissional faz, quais os benefícios, como que funciona, para a gente entender? Dentro do RH existe, nós chamamos de psicologia organizacional, e aí o profissional que atua dentro do RH, ele trabalha com recrutamento e seleção, que é onde é feito aqueles processos seletivos, ele trabalha com treinamento, e aí de diversas demandas, desde de comportamentos técnicos a treinamentos comportamentais. Dentro do RH também pode-se trabalhar com benefícios, enfim. O RH ele é bem amplo no quesito profissional de psicologia. Mais precisamente, ele atua com recrutamento e seleção e treinamento. E a clínica? A clínica, ela já aborda as questões mais emocionais, transtornos mentais. Então, existe também várias abordagens, vários teóricos, que a gente acaba se identificando mais com suas abordagens. No meu caso, foi a TCC, que significa Terapia Cognitivo-Comportamental. A gente trabalha muito com a parte comportamental do indivíduo. Nós entendemos, dentro da TCC, que o indivíduo ele funciona com um modelo cognitivo. Pensamento, sentimento, emoções e ações. Nós pensamos, nós sentimos e então nós geramos um comportamento a partir desses sentimentos, dessas emoções. Então esse é um modelo cognitivo que nós trabalhamos dentro da prática clínica como psicólogo de TCC, como psicólogo clínico. O RH então no caso seria mais voltado para o convívio coletivo e o TCC, o individual ou não? Não. O psicólogo organizacional, ele vai trabalhar em empresas. Ele é corporativo. Trabalhar com a equipe ali. Ou no individual também. Com cada um. No individual também. Pode ser que ele trabalhe fazendo processo de mentoria dentro das empresas, identificando aonde esse profissional está e aonde ele pode chegar. Não, mas a parte clínica, emocional, transtornos, identificação de transtorno, tratar o transtorno propriamente dito, isso é com o psicólogo clínico. Ah, entendi. E aí o psicólogo que trabalha em RH, a gente dá o nome de psicologia organizacional. É muito corporativo, dentro das organizações. E o clínico é mais ali no consultório. Entendi. Bacana. Eu perguntei porque, assim, eu também não sou especialista, né? Então, tem essas curiosidades, porque a gente sabe que a psicologia é uma área ampla, muito extensa, ampla, né? E, de repente, o público aí também, a gente vai falando a parte técnica, né? Então, a gente precisa destrinchar, mas eu achei super bacana. E o que você indica, assim, dentro da terapia TCC para o seu paciente hoje, né? Dentro da TCC tem algum tipo de exercício que vocês passam também? Como é que funciona? Sim, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente costuma falar que a gente trabalha com metas, com objetivo. O paciente, a gente costuma chamar muito de paciente ou cliente, né? Ele tem que vir com um objetivo, com uma demanda. Ele não pode vir solto. Por exemplo, vou dar um exemplo fútil aqui, talvez, tá? Tô numa crise existencial, enfim, quero me entender, eu preciso vasculhar ali com o meu cliente, com o meu paciente, qual é a meta dele, tá? Você quer se autoconhecer, mas para chegar aonde, em que lugar, eu preciso ter um objetivo. A gente costuma falar que sem algum lugar para chegar, a gente não chega também a lugar nenhum, a gente vai ficar rodando e o meu trabalho não vai ser efetivo e ele também não vai sentir que está surtindo efeito o processo de terapia. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós temos muitas evidências científicas, inclusive é a abordagem com maior número de evidências científicas validadas, hoje com resultados que trazem para nós profissionais, que nos dá aquela margem de segurança de efetividade. Então, tem muitos transtornos que a terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro a se
ter maior resultado. Então, a ansiedade é uma delas, o transtorno de pânico é uma delas. Então, quando se trata desse tipo de transtorno, a população, o público acaba, até os próprios psiquiatras, que é com quem a gente trabalha muito em parceria, acaba indicando ser a terapia mais eficaz. Então, quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter uma meta, um objetivo a ser alcançado, a ser trabalhado. Não pode se chegar muito solto. Até pode, é nosso papel como profissional, como psicólogo, vasculhar e identificar qual é esse objetivo, qual é esse lugar que ele quer chegar. É isso que eu ia te perguntar. De repente a pessoa até quer fazer a terapia, mas ela não sabe qual é essa meta. E não tem nenhum transtorno eminente ou evidente a ser trabalhado. Então, não porque você não tenha um transtorno que você não necessariamente precisa de terapia. Nós costumamos falar que terapia é para todos, inclusive é algo muito bom a ser feito e é indicado. E aí essa meta, se o paciente não souber, por exemplo, qual é a meta que ele tenha, isso vocês vão fazendo conforme vai passando as consultas, ou na primeira consulta vocês já começam a fazer essa... Na primeira consulta. Na primeira consulta. Na primeira consulta, o ideal é que a gente já tenha qual é o lugar que ele quer chegar, qual é o objetivo. Mas ao longo das consultas é natural isso se desenrolar mais. Pode ser que ali no primeiro momento ele não tenha isso tão claro e também não saiba passar para nós. Então, a ideia é que ao passar as consultas, as sessões, a gente vai esmiuçando e desdobrando isso até que ambos cheguem com clareza a esse lugar. Bacana, porque às vezes a pessoa tá ali, quer fazer a terapia, mas não tem essa clareza do porquê, né? A gente sabe que a terapia vai auxiliar, vai ajudar, mas como você falou, às vezes não tem nenhum transtorno eminente ali, tá, mas por que eu quero, né? Então, bacana, gente, se você tá assistindo aí de casa, tem vontade de fazer terapia, saiba que se você não tiver essa clareza do porquê, essa meta, já na primeira consulta, você já vai tendo, né, essa clareza com a psicóloga, com acompanhamento, então já vai ficando mais fácil também você destrinchar esse objetivo, né, essa meta. Muito bacana, Su. E falando dessa parte de meta, de foco, né, de clareza, a gente sabe que hoje você trabalha também com mulheres, por isso que você está aqui hoje também em relação à Feminarte, que é a nossa proposta, o nosso projeto falar muito com o público feminino. A gente tem os meninos que assistem a gente também, claro, mas nosso público maior é o público feminino. E eu queria entender por que você escolheu trabalhar com mulheres. Olha, isso foi algo que aconteceu, não que opcionalmente eu excluí ou limitei. Inclusive, eu atendo homens também. Bacana. Mas o que aconteceu foi que a minha trajetória me levou para esse lugar. Uhum. Eu atuei em recrutamento e seleção, né, em treinamento, que foi os maiores setores dentro do RH. E quando eu pausei, em seguida eu engravidei. Então, eu parei para maternar e eu maternei exclusivamente durante 2 anos. Então, a minha identidade se voltou toda ali para a maternidade. Então, quando eu comecei a pensar na possibilidade de voltar, eu comecei compartilhando a minha própria rotina, o meu dia a dia, os meus desafios, porque sou mãe de primeira viagem, então só tenho uma filha, que é a Rebequinha, e estamos aprendendo juntas todo esse processo. Então, os desafios, a rotina do dia a dia, a conciliação com os demais papéis, mãe, esposa, rotina de casa e ainda a carreira. Foi algo que aconteceu na minha vida. Então, eu acabei compartilhando o meu dia a dia, a minha rotina ali nas redes sociais, e isso foi conectando com outras mulheres. E aí eu me vi nesse cenário onde eu podia agregar elas, né? Porque eu tive uma bagagem onde eu trouxe ferramentas
da psicologia que me ajudaram a me entender, a facilitar todo esse processo. Óbvio que eu tive por detrás um aparato, eu fiz também a terapia, eu não deixei de lado no momento que necessitou mesmo, eu estava com acompanhamento terapêutico, mas ali o dia a dia não tem terapia certa, né? Eu e a criança e os desafios. E eu fui compartilhando, e isso foi atraindo o público, isso foi criando conexão com outras mulheres. E quando eu vi a minha fala, a minha linguagem estava sendo direcionada para elas. Por exemplo, eu não sou mãe, né? Mas eu acredito que seja algo bem desafiador mesmo você conseguir manter uma rotina da casa, maternidade, trabalho. Eu sem filhos, às vezes eu acho que eu não vou dar conta, né, de equilibrar casa, carreira, marido, aí imagina com filhos também, né? Então acho que deve ser bem desafiador. E aí você compartilhando essa tua jornada, teu dia a dia, acredito que tenha inspirado outras mulheres também, né? Porque imagino que nesses desafios dentro do feminino, as mulheres olham uma maternidade nas redes sociais que muitas vezes é o recorte, né? Ah, fulana saiu, foi pro shopping com a filha. Ai, fulana tá sempre bem vestida. Poxa, nossa, olha essa mãe perfeita. E aí isso vai construindo uma narrativa e vai confundindo, eu acho que o telespectador também, que só vê esses recortes, né? Então, para essas mulheres que estão também passando por esses desafios, acredito que seja até um acalento para a alma ver uma maternidade real, que mostre a vida real, que mostre os desafios, como superar e como lidar com isso de forma saudável também, cuidando do seu emocional e mostrando que é super normal, né? Porque não é porque você é mãe que você vai aguentar tudo, né? Então, eu acho que é muito bonito esse trabalho que você está fazendo, muito inspirador esse trabalho. Eu acho que, inclusive, gente, sigam a Su, né? @psicóloga Suelen Camargo. Suelen Camargo, psicóloga. E vocês vão acompanhar esse trabalho lindo. Ela mostra ali a maternidade dela e tantas outras mulheres vão se conectando, né? Eu acho isso super bacana, Su. Parabéns, assim, pelo seu trabalho em relação a isso, de mostrar ali a vida real também. E falando, né, de maternidade, já que a gente tocou nesse assunto, você recentemente lançou ali a jornada Meu Maternar Real, que é mostrando ali a vida real das mães, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa experiência, como que funciona essa jornada, para o público saber também desse trabalho bonito que você está construindo. Certo. A jornada Meu Maternar Real, ela é um desafio que tem duração de 15 dias e dentro desses 15 dias nós colocamos ali essas mulheres para se desafiarem de fato. Lá tem atividades todos os dias com temas mais variados possível, que vai desde saúde emocional até autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado mental. Foi extremamente satisfatório para mim essa jornada, porque o que eu recebi delas foi algo que eu senti ao longo da minha jornada. Durante os 15 dias eu pude validar essas mulheres e o que eu senti estando com elas é muito do que eu senti lá atrás, que a autocrítica, a culpa, mesmo essas mulheres me tendo ali no grupo 24 horas por dia, mesmo elas sendo direcionadas com cada atividade, desde a descrição de como fazer, até a minha própria disposição ali delas para qualquer dúvida, elas ainda assim não conseguiam tirar esse tempo para elas. Ainda assim se sentiam culpadas por ter que escolher o que fazer entre dar atenção às demandas, à rotina ou fazer algo para elas. Então é muito que nós mulheres acaba vivendo no nosso dia a dia, porque após a maternidade a gente vive tanto aquela identidade ali de mãe, de esposa, de dona de casa muitas vezes, ou profissional, porque a maioria de nós ainda assim trabalha fora, que tirar um tempo para nós é quase que algo impossível. E ao final da jornada, com os feedbacks que nós recebemos, elas puderam enxergar que é possível.
ter esse tempo para elas, que é possível, nem tudo é prioridade, eu tenho que escolher o que é prioridade para mim. Então, foram coisas que elas, ao final da jornada, puderam perceber. E foram atividades simples que eu trouxe ali para elas, como tirar um tempo de qualidade para a sua criança, que a gente está tão envolta na nossa rotina, acaba passando às vezes 24 horas com a criança, mas será que esse tempo que a gente está ali 24 horas com a criança é um tempo de qualidade? Então foram atividades que eu sugeri parar 20 minutos e olhar no olho da criança, ter aquele tempo de qualidade. Foi atividades que eu sugeri que elas tivessem uma alimentação mais consciente, que elas parassem de fato para estarem ali no momento da refeição delas. Muitas vezes, nem comer, nem sentar para comer nós comemos. A gente acaba de pé realizando as próprias refeições ou então comendo o que sobra no prato da criança. Isso foi uma realidade minha, isso foi algo que uma participante trouxe para mim. Então, atividades simples que elas puderam fazer e ver que isso é autocuidado, que isso é olhar para ela com carinho. Então, foi algo muito prazeroso estar com elas nesses 15 dias, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, porque a jornada Meu Maternal ela veio a partir da minha trajetória, do meu aprendizado, da minha rotina, e implementando no meu papel hoje que eu assumo, que é de mãe, que é de esposa, que é de dona de casa, que é de profissional. Eu tenho todos esses papéis. Então, foi trazer a minha rotina e mostrar para elas, sim, é possível. E você acha que essa culpa, você falou da culpa também, né? Você acha que essa culpa, ela vem da onde? Isso da própria mulher? Você acha que vem do externo? Assim, eu queria entender tua visão como mãe mesmo e como profissional, como psicóloga. De onde que vem, né, essa culpa? Eu me pergunto, porque como eu falei, eu não sou mãe, então não imagino como seja uma rotina de uma mãe. Né? Eu olho, vejo as mulheres conversando sobre isso, passando por desafios, mas eu não tô, né, dentro dessa realidade. Então, eu queria ouvir de você, né, de onde que você acha que vem essa culpa toda também? Ela vem do externo, mais do que do externo, ela vem do interno. A nossa autocobrança de querer dar conta de tudo, de querer ser a super mãe, a super mulher e ao final do dia achar que fez tudo que tinha para fazer. E isso eu estou falando do interno. O externo é achar que dá conta de tudo, de querer fazer tudo e esperar ser validada, como a gente pode falar, às vezes esperar só um afago, ou nossa, isso tá feito, esperar a validação do outro. Então, a gente acaba querendo fazer tudo para mostrar aos outros que nós damos conta, e o interno é muito essa questão de abraçar, de mostrar que é capaz, de que dá conta, de que pode vir, quanto mais coisas vir, eu dou conta de fazer. Só que sim, damos conta, mas e a gente? Onde que fica, né, a mulher nessa história? Exatamente. Né? A jornada veio justamente para isso. Para que ela pudesse enxergar que ela é a prioridade, ela é a pessoa mais importante da vida dela. Porque se ela não cuida, não ama ela, ninguém vai cuidar. E se ela não cuida e não ama dela, ela não pode cuidar e amar os outros. Porque ela não vai estar aqui. Exatamente. Se a mulher não estiver bem, né, ela não tendo saúde para si mesma, como é que ela vai cuidar dos outros também, né? Mas eu imagino que é muito complicado, né, a gente conseguir chegar nesse pensamento. E aí vem o peso e a importância de estar fazendo um acompanhamento profissional, né? Porque eu, por exemplo, já falei, não sou mãe, mas eu tenho os meus desafios diários também, né? As minhas questões. E dentro dos meus desafios, eu já tenho uma dificuldade enorme, às vezes, de tirar um pouco a culpa, de encaixar um pouco a rotina, sabe? De tentar me regular ali emocionalmente. Imagina essas mulheres também, né? Que além de tudo que eu já tô vivendo, tem também as outras questões ali da maternidade. Você tem que cuidar de um outro serzinho, gente. É muita responsabilidade também. Então, o acompanhamento psicológico profissional é extremamente importante. E hoje, dentro da jornada Meu Maternal Real,
além da terapia, né? Além do seu trabalho de terapia, você consegue encaminhar elas para essa construção de rotina, né? Sim, exatamente. A ideia é justamente elas conseguirem tirar esse tempo para elas, trazerem elas para o centro da própria vida, de que elas são a prioridade, de que elas são importantes, de que elas merecem ser cuidadas, assim como elas dispõem do tempo delas para cuidar dos outros. Então esse é o papel principal da jornada Meu Maternal hoje. A jornada já aconteceu, foi a primeira turma, né? Isso. Aí agora a gente vai ver aí quando que você vai lançar a próxima jornada também, para que outras mulheres venham participar, né? Se você tem uma ideia, assim, uma expectativa. Tenho sim. Na verdade, a jornada Meu Maternal me trouxe tanta realização no cunho profissional mesmo, de ver, né, que a gente acha que a nossa história não serve para nada. E quando a gente mostra ou traz isso materializando num projeto, como foi o caso do Meu Materna Real, e vê que a sua história pode ajudar outras pessoas, isso se torna algo tão grandioso, que foi o meu caso, tão especial, e eu sim tenho a intenção de trazer a jornada Meu Materna Real para, talvez, eu pensei em turmas bimestrais. Bacana. Para que a gente possa trazer mais mulheres, reconectar mais mulheres para essa jornada, mostrar essa possibilidade para outras mulheres e essa conexão, né, essa reconexão delas com elas mesmas. Então eu penso sim numa turma, e não só em manter as turmas, né, bimestrais, mas indo além para um encontro, encontros que a gente possa conectar essas mulheres, trazendo ali workshops, um tema mais denso, dentro do próprio conteúdo da jornada Meu Materna Real, encontros mais intimistas. Então isso é um projeto que também, junto com a equipe, já está sendo traçado aí, planejado para acontecer para os próximos meses. Bacana, a jornada Meu Maternal hoje, a primeira turma foi 100% online, né? E se tiver esse desdobramento aí pro workshop presencial, algo assim, acho que vai ser muito lindo, assim, né? Um ponto de encontro ali, eu acho que vai ser super emocionante. Elas próprias, ao darem os feedbacks no final da turma, sugeriram isso, já se viram nesse encontro, então foi algo além do meu coração. Então agora é botar no papel e fazer acontecer. Com certeza. E aí, se você está assistindo de casa, a gente já fica ligadinho lá nas redes sociais da Suelen, tem os links de pré-inscrição também, né, Su? Para que você que é mãe aí queira fazer essa jornada, emergir aí com outras mulheres também. Tem bastante troca de experiência lá dentro também, né? Muita. Eu achei que não ia ter, tanto é que foi algo que eu reforcei, porque ao longo da jornada nós temos 3 encontros, um de abertura, um de acompanhamento e um de encerramento. Esses encontros são ao vivo, e no primeiro eu incitei muito elas a estarem compartilhando seus feedbacks, a estarem compartilhando as dificuldades, a me acionarem com qualquer eventualidade, dificuldade que vierem a ter, porque às vezes a própria instrução do material pode não ser clara, ou pode ser clara para uma e não ser para todas, então eu me coloquei sempre disponível ali, mas ao longo do tempo naturalmente isso aconteceu. Elas trazendo as dificuldades delas, elas trazendo as angústias delas, porque como todas nós, tem dias que estamos muito bem, mas tem dias que emocionalmente não estamos. Como lidar? E eu agi ali dentro como psicóloga. Eu não agi como a Suelen, somente, né? Como a Suelen que trouxe toda a bagagem dela, pessoal, e transformou numa jornada. Não, eu atuei ali como uma psicóloga. Eu intervi nos momentos que eram necessários, eu validei elas para que elas pudessem se reconhecerem e entenderem que aquele momento vivido, que aquele dia mais triste ou mais difícil é normal, é natural. Então, a todo momento que vinham esses feedbacks ou esses comentários, eu validava elas
para deixá-las elas cada vez mais fortes. Isso também deixavam elas muito felizes, porque muitas ali nunca tinham tido nenhum contato com terapia, por exemplo, e nunca tinham sequer ouvido coisas que eu falei ali para elas. Então elas só sabiam falar muito obrigado e colocar emoji de choro. Eu sentia a emoção só com o emoji de choro. Tipo, nossa, eu nunca ouvi isso, muito obrigada. E já era o que elas precisavam. Às vezes foi mais importante aquela validação ali do que a própria atividade em si. É isso que eu parei para pensar, né? Porque quantas de nós também não tem nenhum tipo de validação externa, né? Bate uma carência, não sei se é só uma carência, mas acho que um medo de será que eu tô acertando, onde eu tô errando, né? Não então, se sentir suficiente fazendo o que tá fazendo, de ter inúmeros papéis. Eu tinha ali mães desde que eram somente, né? Somente, que eu já acho que é muito, tá? Então perdoe até pela minha fala, que eram mães, esposas e donas de casas. Eu tinha mães ali que eram mães, esposas, donas de casa, ainda trabalhavam fora. Então tinham todos os perfis ali dentro da jornada. E elas achavam que o que faziam não era suficiente. Ou tinha mães ali que tinha desde 1 até 3 filhos. E numa das atividades eu propus que elas tirassem tempo de qualidade com os filhos. E a pergunta imediata de uma foi: como eu vou dar tempo de qualidade para os 3? E aí no final do dia ela vem com o feedback dela. É possível, gente, é real. Deu. Conversei com falei: espera, a mamãe vai fazer. Conversar com o irmão, e fez lá a atividade que até o que fazer eu propunha, mas óbvio que eu deixava à vontade para fazer a atividade que coubesse ali, desde que fosse destinada aquele momento para aquela criança, olhando no olho, fazendo aquela criança se sentir importante. Então no final do dia ela falou: foi possível. E aí o pequenininho, o menorzinho, ainda por fazer 1 ano, os maiorzinhos falou: e o fulano, você não vai fazer com ele? E aí a mensagem, que a historinha que ela levou para ela: ele é pequenininho, não entende, mas os próprios irmãos fizeram ela fazer com o pequenininho. E ela sentiu quão foi especial, porque ela passa o dia inteiro com as crianças, a todo momento. E nunca, em nenhum momento, ela parou e olhou nos olhos das crianças e parou para fazer uma atividade ali, focada, olhando para ele, intencionalmente com ele. E as crianças puderam se sentir amada, pertencente, né, validada, emocionalmente falando, que é o que as crianças hoje precisam, né? Muito lindo, gente. Olha, um trabalho maravilhoso que a Suelen está construindo. Se você é mãe, gente, faça parte, se inscreva, siga a Suelen. É um trabalho muito bonito. Sim. Su, a gente já está chegando no nosso finalzinho agora do programa. O nosso bate-papo foi tão gostoso. Adorei te receber aqui. Você veio direto de São Paulo para estar aqui com a gente. Eu queria que você deixasse aí um recado para as mães, né? Pode mandar seus abraços também. E dar uma mensagem para as nossas mães, para as nossas mulheres que precisam aí regular as emoções também. Certo. Camila falou sobre quem é mãe, seguir lá o perfil, mas o convite que eu faço aqui para você: se você é mulher, siga lá o meu perfil, porque a proposta para 2025 vai além da rotina com a maternidade, com o dia a dia, é trazer o protagonismo feminino para o centro da mulher, da vida da mulher. Então eu tenho certeza que para 2025 teremos muitas novidades, e você, mulher, você, mãe, vai se sentir muito à vontade lá no perfil, tá bom? Um beijo, foi um prazer, Camila, foi um prazer estar aqui. Tudo meu. A Feminarte tem me acompanhado nesse processo e é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. Obrigada, Su. Obrigada, gente. Um beijo. Até o próximo programa. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.